tarde, então, pessoal. Então, eu sou o Gustavo Mena Barreto e o título da minha palestra de hoje é O que você não sabe sobre JSON no Delphi. Vamos estar falando de algumas opções, umas dicas aí sobre JSON no Delphi. Antes de começar, então, eu vou falar um pouco sobre mim aqui. Então, sou analista de sistemas na Aquasoft, sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas pela Unicinos, RS, e possuindo aí mais de 10 anos aí de história com o Delphi, sendo um delfeiro fiel, né? Então, o que a gente vai ver hoje, né? Então, a gente vai ver opções para tratamento e processamento de JSON no Delphi. Vamos estar vendo algumas dessas opções aí disponíveis para a gente trabalhar com JSON. Vamos também estar vendo a forma mais produtiva de realizar um parser, né? Fazer uma serialização de JSON, né? A melhor forma. E vamos também ver opções que automatizam tratamentos padrões no processamento de JSON, né? Opções que já estão prontas, que o Delphi disponibiliza para nós. E sem a gente ter que estar fazendo algum tratamento manual, essas opções já estão prontas. Vamos falar sobre isso também. Mas antes de a gente ir para os exemplos e falar dessas opções aí, eu queria levantar a pergunta, né? Por que falar sobre JSON no Delphi, né? Bom, na minha história com a Aquasoft, eu prestei algumas consultorias já sobre JSON, ajudando outros desenvolvedores, né? E eu noto que, apesar de ser um assunto relativamente fácil, eu noto que ainda tem muita dúvida ainda de qual é a melhor forma de usar, de se trabalhar com JSON no Delphi, fica algo entre meio tentativa e erro, e muitas vezes os desenvolvedores não sabem que tem mais de uma opção para se trabalhar, né? A ideia aqui da palestra é dar um overview sobre algumas dessas opções para o desenvolvedor conseguir escolher, né? Poder saber decidir qual é a melhor forma de ele trabalhar em um determinado projeto que ele está, né? Vou utilizar essa forma aqui, que eu sei que vai funcionar para esse projeto aqui que eu estou trabalhando com JSON. Então, essa é a ideia da palestra. Então, as opções que a gente vai tratar hoje aqui para opções para tratamento de JSON, né? O modo mais simples, bem autoexplicativo, né? Eu quero trabalhar com JSON, o modo mais simples é esse aí que a gente vai falar aí, vamos começar falando dele. Depois vamos falar sobre JSON to Delphi, que é uma ferramenta online gratuita e o que ela faz? Ela transforma o teu JSON em uma classe Delphi, com todos os fields, os campos mapeados para te poder trabalhar, dando uma agilidade bem grande nisso, né? O SuperObject, que é uma biblioteca gratuita, que está disponibilizada de forma gratuita no Git, depois eu falo mais sobre ela, que quem usa muito ela é quem trabalha com Delphi, as versões do Delphi mais antigas, que não tem suporte nativo a JSON, a REST, né? Apesar de funcionar em qualquer Delphi, essa biblioteca. Vamos também falar sobre o componente REST Response Dataset Adapter, que, como o próprio nome diz, ele é um componente que ele pega o teu JSON de response da tua API REST e passa todo o conteúdo por um dataset, para trabalhar no dataset com todo o conteúdo do teu JSON. E por último, a gente vai falar um pouco sobre a classe TJSON Marshall, que é uma classe que usa recursos de RTTI e consegue transformar qualquer classe em um JSON. A gente vai falar sobre ela também. Eu escolhi esse JSON aqui para a gente trabalhar como de exemplo. Apesar de ele parecer gigantão aqui, né, ele é bem simples. Ele, na verdade, ele tem um campo aqui que é o block hash, e ele tem um outro field aqui que é o inputs, que é uma lista, né, que contém outros campos aqui, né, prev hash, output index, script, output value, script type, age. E essa lista aqui, né, de inputs tem dois registros aqui como exemplo aqui que vai servir para nós trabalharmos. Então, esse é o nosso JSON de exemplo para essa nossa palestra. Beleza, antes de tudo, quero trabalhar com JSON. O que eu preciso? Preciso declarar no uses da minha Unity system.json e rest.json. A mágica está aí, os recursos estão nessas duas units aí para a gente trabalhar com JSON. Então, vamos falar sobre o modo mais simples, então, de se trabalhar com JSON. Então, primeiro eu tenho que declarar, para trabalhar com aquele nosso JSON aqui, eu preciso declarar uma variável, eu dei o nome de objeto, que é do tipo tJSONObject. Esse tJSONObject vem lá do system.json. Como aquele inputs lá que eu comentei é uma lista, né, eu vou encarar ele aqui como um array. Então, eu vou criar também um
uma variável chamada objeto array do tipo tJSON-array. E uma variável inteira aqui que vai ser para a gente fazer o loop, né? Fazer a leitura desse nosso array, dessa nossa lista ali do JSON. Então, como é que eu faço o parse, então, sim, de cara aqui, então? Preciso atribuir, então, fazer o parse, fazer a serialização para a nossa variável tJSONObject. Então, a gente vai fazer tJSONObject.parseJSONValue. Aqui no nosso exemplo, eu estou imaginando que aquele JSON está num memo aqui, né? Então, eu coloquei um nome bem sugestivo, memo JSON, né? Então, entre parênteses aqui, depois de parse JSON value, vou colocar memo JSON.lines.text. No caso aqui, então, é o conteúdo do seu JSON. Depois eu coloco tJSON object. Isso, pessoal, faz toda a serialização. Essa linha passa todo o conteúdo daquele JSON para a nossa variável objeto aqui, tJSON object. Para acessar ela, agora eu posso acessar qualquer field desse nosso JSON aqui. Como, né? Então, aqui tem um exemplo aqui, né? Objeto.get block hash, que é o nome daquele meu primeiro field ali, .toString. Essa linha aqui, pessoal, vai nos mostrar tanto a descrição do field, ou seja, block hash, quanto o valor que está preenchido no JSON. Ah, Gustavo, mas eu não quero acessar, eu não quero acessar a descrição, eu só quero o valor. Não tem problema. Aí seria a segunda linha de baixo, né? Seria objeto.getValue, né, no caso, que eu quero o valor, block hash, .val. Beleza, agora como é que eu acesso aquela lista, né, com todos aqueles campos lá, né? Então, eu preciso trabalhar com o meu tJSON-array, que é a minha variável tJSON-array. Objeto array, então, recebe objeto.get. Inputs, eu preciso achar, né, dentro do meu JSON aqui, né? Uma vez que eu já fiz a serialização, eu vou conseguir fazer o get aqui, né? E achar a lista de inputs aqui. Então, get inputs.jsonValue, e daí, no caso, tJSON-array, né? Beleza. Depois disso, é só fazer um for normal de array. Quem já trabalhou com array já sabe muito bem esse for aqui, né? For igual a 0 to objeto array.size-1. E aqui, nesse mesmo resultado, que eu vou mostrar agora aqui no slide para vocês, eu estou adicionando objeto array.get e .toString. Essa linha aqui vai pegar a descrição do meu field, daquela lista dos inputs ali, os fields internos. E o objeto.get.value vai ser o valor, que nos vai gerar isso aqui. Pode ver que está todos aqueles campos lá do inputs, lá, prev hash, output index, script, estão todos aqui. Aqui é o primeiro registro, e aqui mais embaixo, aqui quando começa a prev hash de novo, é o segundo registro daquela nossa lista de inputs. Isso aqui, pessoal, é o basicão para fazer a leitura de um JSON aqui. Beleza, Gustavo, mas eu quero escrever, eu quero ter que preencher aquele JSON, não quero só ler. Como é que eu faço? Vamos mostrar também, então. Nesse caso aqui, vou também usar as duas variáveis de novo, objeto tJSON_object e objeto array tJSON_array. E vou ter que também criar um chamado um objeto inputs aqui, né, do tipo tJSON_object, que vai ser os campos que eu vou ter que criar daquela minha lista de inputs, né, o prev hash, o script, né. Então, primeira coisa, instancio os meus objetos aqui, objeto tJSON_object.create, que vai ter o JSON principal que eu estou criando. Vou instanciar o array também, tJSON_array.create. E aí, o tJSON_object, minha variável, né, tem esse método aqui, ó, chamado addPair. AddPair é justamente para adicionar os campos, os fields que tu quer no teu JSON. Então, aqui eu estou adicionando o block hash, é o primeiro parâmetro, e o segundo é o valor. Para a nossa lista, e eu criei ela ali como um array, ele também aceita, tem sobrescrita desse método, então, aqui, ele também aceita, então, outros tipos de valores aqui no segundo. Então, eu estou dizendo que esse inputs aqui é uma lista, é um array, ele recebe um array aqui. Beleza, agora eu preciso criar, então, os outros campos ali da lista de inputs aqui. No caso aqui, eu só vou criar dois aqui, porque tem bastante campos aqui, mas acredito que dê para entender a ideia, né? Então, eu vou criar o meu objeto inputs, tJSON_object.create. De novo, vou fazer um addPair, prev hash, o valor. Vou criar também o script aqui, os dois campos aqui. E esse objeto aqui, eu vou adicionar ele no meu array, né? Objeto array.add. Deu. Depois disso, se a gente pegar o objeto.toString, que tem todo o meu JSON principal, tá ali, ó.
block hash, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e os inputs ali que eu criei ali. Se fosse para criar mais registros na lista de inputs, teria que só criar mais objetos inputs e adicionar no array. Beleza? Vamos falar então do JSON to Delphi, então. JSON to Delphi, conforme eu mencionei, então, é uma ferramenta gratuita, online, né? Que ela basicamente transforma o teu JSON em uma classe Delphi para te poder mapear. Imagina ter um JSON gigantesco, né? Ter que criar a classe desse JSON ia dar muito trabalho. Então o JSON to Delphi agiliza nessa parte aqui. E eu justamente vou mostrar aquele nosso JSON no JSON to Delphi dele, ele transformando aqui. Então aqui está aquele JSON aqui que eu mostrei para vocês. Vou pegar ele aqui, vou mostrar ele lá no JSON to Delphi aqui. Deixa eu só dar um refresh aqui na tela. JSON-to-Delphi.com. Ele pede aqui para eu colocar o meu JSON. Eu vou fazer um generate. Aqui ele me dá um preview da Unity aqui, né? Então aqui, olha só o que ele fez aqui. Então, por padrão, ele cria como root unit essa unit aqui que ele gera. Sempre ele vai criar com esse nome. E por padrão, ele cria também a classe principal como troot. Então pode ver que troot aqui tem os campos privados, block hash. Tem o f-input array aqui, que seria a lista ali de inputs, né? E é um objeto do tipo, é um array do tipo tInputs, então os campos estão aqui na classe tInputs aqui, ó. E ele já gerou tudo para nós aqui, tudo pronto para ser usado. Note também, pessoal, uma dica legal que o JSON to Delphi já faz, mas pode aplicar em qualquer classe sua. Ele coloca JSON name aqui, né? O que quer dizer esse JSON name antes de cada field aqui? Esse JSON name é o nome que ele vai considerar na hora da serialização do JSON. Né? Então, se às vezes criar com, por exemplo, aqui ele criou como f address array, mas não, a gente sabe que o nome do campo é addresses. Então, esse é o nome que tem que ser serializado. Fazendo o download desse JSON aqui, dessa unit aqui, né, e adicionando no teu projeto, vai ter que adicionar a root unit e esse package que o JSON to Delphi acaba gerando para conseguir trabalhar aqui direitinho aqui. Adicionando a unit e o package, você já pode estar trabalhando com o JSON olhando para a classe, né, no caso. No caso aqui, então, vou voltar para o nosso slide aqui. Vamos para a parte do código, então, aqui. Então, aqui vamos imaginar que eu dei o uses aqui na minha classe root unit, né? Na minha unit root unit, né? E eu vou criar um objeto da minha classe lá para fazer a serialização, a leitura, né? Primeiro, né? Então, teste JSON, troot, né? Que é o nome da minha classe principal. E como a gente sabe que tem uma lista ali de inputs, ali eu vou criar do tipo tInputs lá, que é a classe que o JSON to Delphi também me gerou lá, né? Conforme eu mostrei para vocês. Como é que fazer a serialização? E isso já é a melhor forma de fazer a serialização, tá, pessoal? Muito simples. Teste JSON recebe tJSON, e isso já é do rest.json, da unit rest.json, não é mais da system. tJSON.json2object, coloca a classe aqui, troot, eu quero fazer a serialização, baseada naquela estrutura lá, né? E eu coloco aqui o mesmo JSON ali, que contém o meu JSON ali, que eu quero fazer a serialização. Isso já fez todo o parser para nós, né? Teste JSON já é um objeto da classe troot que tem todos os campos daquele meu JSON ali. Então aqui, se eu fosse dar um show message aqui, né? Teste.json, como o campo já está mapeado na classe, já vai tá vindo, já vai aqui pronto para eu usar, né? Block hash, no caso. Para varrer a parte do inputs, né, nossa lista de inputs, a gente vai fazer um for in, né? Como a gente criou ali um inputs ali do tipo tem inputs, a gente vai fazer for inputs em test.json, né, que já contém, por eu já ter feito a serialização aqui antes, né, já contém o test.json.inputs, já contém toda a lista de inputs. Eu vou estar fazendo um show message aqui mostrando todos os registros ali, script type, que tem script type, por exemplo. Né? No caso, tem 2 registros, vai mostrar 2 vezes, vai passar por esse show message aí, né? Beleza, Gustavo, mas e a escrita? A escrita sempre é um pouquinho diferente, como é que funciona, então? Mesma coisa, a gente vai estar trabalhando com os mesmos objetos de novo. O que eu vou fazer, então? Vou fazer um teste JSON, aí vou criar minha classe, troot.create, e já vou preencher de cara aqui a propriedade block hash aqui, com o que eu quiser aqui.
preenchi aqui, beleza, e o array, como é que funciona? Como é que eu preencho a lista, né? Então aqui eu fiz um for bem simples aqui, e a cada interação desse for eu crio, instancio, né, minha variável inputs, né, e atribuo 2 campos aqui, no caso, a gente sabe que tem mais campos nessa classe, né, naquela lista ali de inputs, né, mas eu só estou preenchendo o age aqui e o script, e estou adicionando aqui testjson.inputs.add, o meu objeto aqui. No final aqui, para fazer a serialização, para mostrar, né, para mostrar a minha classe convertida em JSON, né, eu vou fazer o inverso do que eu fiz anteriormente. Então, o memo aqui vai receber tjson.object to JSON string, né, então estou transformando um objeto para uma string JSON, né, entre parênteses estou colocando test.json, que é o que tem, que é a classe principal, né, do nosso JSON, e eu já falo sobre esse ignore empty strings aqui depois do resultado aqui. Ele gerou aqui tudo que eu gerei aqui, então, Aquasoft, então aqui no meu block hash. Os outros campos que eu não preenchi, assim, ele preencheu como 0. Datas, como eu não preenchi, ele preencheu com aquele padrão 1899. O age ali, pode ver que ele passou algumas vezes aqui, né, conforme o meu for, né, a quantidade de vezes que eu coloquei aqui para o for. Mas nota que nenhum daqueles campos string estão aparecendo nessa minha geração do JSON, né? Por quê? Por causa que eu coloquei essa opção aqui que automatiza esse tratamento para mim. JO ignore empty strings. Então, o próprio nome já está meio dizendo, né? Ignora tudo que não... qualquer string que esteja vazia não gera o meu JSON. Isso, pessoal, é os tratamentos padrões do JSON que tem no Delphi. Então, assim, existem várias opções aqui, né? Então, aqui eu deixei o link aqui. E isso é o que vocês encontram nesse link aqui, né? Dessas várias opções que tem, né? Ignore empty strings, ignore empty arrays, formatar a data ISO 8601. Enfim, fica a critério de vocês qual usar, e daí isso aí já está pronto. Não precisa estar varrendo o JSON, fazendo um loop no JSON e manipulando ele. Só adicionar essa opção aí que já vai funcionar para vocês. Dependendo da versão do Delphi, se não for uma versão tão atual, talvez não tenha todas essas opções aqui. Isso aqui já tem nas últimas, já tem todas essas opções aqui. Vamos então para o SuperObject, então. Como eu falei, então, biblioteca gratuita para tratar JSON, então, é utilizada em versões de Delphi que não possuem suporte nativo a JSON, então se tu usa um Delphi 7 aí, que não tem suporte a JSON, a REST, acaba tendo que ser refém do SuperObject, mas como eu falei, ele funciona em qualquer versão do Delphi, né? Aqui tá, eu coloquei o link aqui da biblioteca dele, que fica no Git de forma gratuita. Uma vez que tu adicionou a biblioteca e deu uses na Unity SuperObject, você já pode trabalhar com ela, né? O SuperObject ele trabalha como se fosse uma interface, então aqui pode ver que eu declarei objeto inputs como iSuperObject, né? Quer dizer que significa que é uma interface, né? Como é que eu faço a serialização, então, né? Então eu faço objeto igual a SO, esse é o método que faz o parse, então, do nosso JSON, e coloco o mesmo JSON ali, né? Que tem o conteúdo do meu JSON ali. Isso já fez toda a serialização que o SuperObject fez para vocês. E daí para fazer para acessar os dados, né? Então é um pouquinho diferente, né? Aqui tem duas formas que eu mostrei: objeto.s e daí entre colchetes block hash. Por que entre S aqui? Porque ele tem vários métodos ali que retornam tipos diferentes, né? S, eu estou escolhendo S porque significa que retorna uma string. Se fosse I, seria integer, enfim. Na documentação lá do Git, lá que eu coloquei ali no link ali, tem, ao baixar no Git ali a biblioteca, tem bastante exemplos de como usar também. Mas também poderia ser feito dessa outra forma, sem esse método S, só colocando blockhash.asString. Funcionaria normal. E para fazer o inputs, não muito diferente do que a gente já não tinha feito nos outros exemplos aqui, né? Fazer um for inputs in, objeto inputs, para ele achar, né, a lista lá de inputs, e vou adicionando ali no memo, né? E aqui o resultado ali do nosso memo, de todo aquele nossos registros do inputs, né? No caso que são 2, né? Aqui o age e aqui age que ele está repetindo aqui. Vamos para a escrita, então. Mesma coisa, vamos estar utilizando os mesmos objetos aqui, né? Do tipo iSuperObject, da interface do SuperObject. E aqui eu vou ter que, como é uma interface, eu não preciso da create, né? Então eu só dou o SO,
Não tô colocando entre parênteses nenhum JSON aqui, porque eu estou serializando ele vazio, só instanciando ele vazio, né? E aqui eu vou estar preenchendo os meus fields aqui. S, porque então objeto.s, que eu quero que receba um valor do tipo string, então block hash vai receber isso aqui. Objeto.o inputs. Por que .o? Porque O é um método que o superobject interpreta como object, entendeu? Então, como vai ser um array, eu estou dizendo que vai ter que ser preenchido como, vou ter que usar esse método O. E aqui eu vou fazer um outro método que é para serialização de array, né? Instanciar o array, né? SA. E vazio aqui. Agora eu preciso, de novo, criar aqueles meus campos daquela minha lista de inputs ali. Inputs, SO, aí script, que eu quero que receba uma string. Ao age, eu quero que receba um inteiro. Eu sei que é um campo inteiro, então vou usar i. Inputs, por que eu estou usando A? Porque A é um método que o superobject interpreta como array, né? E O significa que é um objeto, né, que eu quero preencher. Na posição 0, vou estar preenchendo esse inputs aqui, esse objeto inputs que eu criei. Mesma coisa para o de baixo aqui. Eu coloquei outros valores aqui, só que aí no caso eu coloquei na posição 1 aqui, essa outra variável, esse outro objeto de inputs aqui. Trazendo isso para resultado, objeto.asString, está aqui. Ele criou isso aqui para nós, né? Block hash e os dois registros do input aqui com aqueles dois campos que eu acabei de criar. Script e age. Né? Beleza. Componente REST Response Dataset Adapter. O nome já é bem intuitivo, né? Então ele é um componente da paleta REST Client, né? Que são os componentes que fazem a comunicação com as APIs REST, né? E ele pega o teu JSON de response da tua API REST e transforma para um dataset. Então, tu pode estar trabalhando com JSON como com um dataset, né? E ele pode ser utilizado, então, em conjunto com a ferramenta REST Debugger, né? Que é uma ferramenta que quem já testou APIs REST com Postman, o REST Debugger é muito parecido. A diferença é que ele tem uma integração com o Delphi bacana que eu vou mostrar aqui para vocês. O REST Debugger, a gente consegue encontrar ele no Tools do Delphi. Se acessar Tools, já vai estar ali o menuzinho ali embaixo, REST Debugger. Eu já vou mostrar aqui para vocês como é que funciona aqui. Só vou mostrar a telinha deles aqui, do REST Debugger. Essa é a tela principal. E o que eu vou fazer aqui? Então, aqui pode ver que ele tem a URL aqui, né? Para eu colocar a minha API REST que eu quero que retorne dados, por exemplo, né? Aqui eu vou colocar em tabular data, porque eu quero que os dados retornem nesse grid aqui. E vou clicar em Send Request. Ele vai fazer a comunicação com a minha API REST e vai trazer esses dados aqui conforme a imagem está mostrando. Feito isso, você pode clicar em Copy Components. Para mostrar essa imagem para vocês. Que esses seguintes componentes foram criados, inclusive o REST Response Dataset Adapter e um Main Table. Isso ele já vai copiar todo o componente para ti, pessoal. Então, configurado, já vai criar os componentes totalmente configurados para essa API para você testar. Vou mostrar agora no Delphi para vocês como é que funciona e como é fácil, né? Então, aqui eu tenho o projeto aqui que eu usei para colocar os códigos, inclusive, dos slides que vocês estão vendo, né? Então, eu vou ali em Tools, REST Debugger. Ele abriu aquela imagem conforme eu mostrei no slide ali para vocês. Aqui a URL eu vou colocar aquela que vocês viram. Vou colocar em tabular data e vou clicar em Send Request. Beleza, já trouxe os dados do meu JSON aqui, vou clicar em Copy Components. Os seguintes componentes foram copiados para o clipboard, né? Então, posso fechar já aqui. Vou dar um Ctrl V agora aqui no meu form. Todos esses componentes aqui já estão configurados para retornar com a minha API aqui. REST Response, REST Request, o Response Dataset. Dataset Adapter. Aqui eu tenho um DB Grid que eu quero mostrar aqueles meus dados ali que o REST Response Dataset Adapter vai retornar. O que eu preciso, então? Preciso de um data source. Data source. Vou ligar o meu DB Grid ao meu data source. E vou ligar o meu main table ao... Desculpe. Vou ligar o data source ao meu main table. Porque o REST Response Dataset Adapter, o componente que eu já falei para vocês, ele já está ligado para o main table. Então, quando vier as informações do meu JSON de response,
vai chegar pelo o REST Response Dataset Adapter e vai passar para o main table e vai estar mostrando aqui. Aí, eu só vou precisar de 2 linhas, então. O REST Request Execute, para executar a minha API, e vou precisar dar um active no meu REST Response Dataset Adapter. Feito isso, vamos testar, então. Vou clicar aqui. Já fez. Trouxe todo o meu conteúdo do meu JSON para aquele grid ali. Olha, block hash. Claro, esse aqui é um JSON que tem mais campos aqui, mas pode ver que todos os campos do meu JSON retornaram para o grid. Então, pessoal, muito mais fácil, né, ficar trabalhando também assim, caso você deseje, né? Tô trabalhando dessa forma, né, com dataset, né? Então, essa é a moral do REST Response Dataset Adapter. Aqui é a linha que eu já mostrei ali no Delphi para vocês, né? Então, para executar o REST Request e ativar o REST Response Dataset Adapter, né? Então, vamos para o último agora, então, pessoal. A classe tJSON_Marshall, né? Então, é uma classe que se baseia em informações adicionadas via RTTI. Ela consegue exportar, então, todos os campos de objeto de uma classe inteira, para JSON, né? Aqui eu coloquei 2 documentações aqui que são bem interessantes aqui. O primeiro link aqui é falando do TJSON Marshall e o segundo link aqui é com exemplos, inclusive, mais complexos do que eu vou mostrar aqui, porque realmente não daria tempo. Então, vamos lá para a classe TJSON Marshall, então. Aqui, então, depois de colocar uses nela, né? Como é que tu vai fazer? Não muito diferente do que a gente já fez nos todos os outros exemplos aqui. Inclusive, pode ver que os exemplos são iguais. Então, aqui, no caso, a única diferença é que eu criei um lmarshall, é um objeto tipo tJSON_Marshall, e os outros objetos que vocês já viram nos slides anteriores, né? Fiz a mesma coisa aqui, só que daí na hora de fazer a serialização, mudou um pouquinho, né? Então aqui eu fiz um lmarshall, recebe tJSON_Marshall.create, tJSON_Converter.create, e daí na hora aqui de mostrar no memo aqui, lmarshall.marshall test.json, que é a minha classe principal onde tem meu JSON, .toString. Mas beleza, por que então... Mas não é igual, Gustavo? O que eu não vi o que muda aqui, né? Mas aí que tá, o Marshall tem algumas opções interessantes, como por exemplo essa aqui, ó. Na sua classe que você quer transformar para JSON, usando o Marshall, você pode colocar isso aqui, ó. Marca o fscript para não ser incluído na serialização. fmarshall é false. Se fosse o caso de que não quero que aquele campo seja serializado, você pode estar trabalhando dessa forma também. E a outra função, essa aí realmente é um pouquinho mais complexa, não vai dar tempo de mostrar, mas é que existe a possibilidade de a gente registrar uma função anônima para realizar conversões personalizadas com essa classe, então. Então, a gente pode converter uma classe inteira para outro tipo de dado, ou converter um único campo e a gente pode tratar ele para um outro tipo, conforme uma necessidade, entendeu? A gente pode estar sendo bem mais específico na nossa conversão de uma classe para JSON. Essa função anônima é a register converter, ela faz parte da classe TJSON Marshall. Então a gente tem uma possibilidade de trabalhar de forma mais específica, então, com os fields, assim, quando tiver essa necessidade. E é isso, pessoal. Eu quis aqui dar um overview aqui, não pude me aprofundar tanto aqui em todos, né? Porque tem muito assunto para JSON. Acredito que não é só tudo aqui, é um pequeno overview para mostrar realmente as opções que vocês têm para se trabalhar com JSON, né? Então eu vou abrir aqui para dúvidas aqui. Marcelo Carvalho, JSON é muito útil, especialmente para quem está integrando Delphi com Python, sim, bastante. O Fábio Uma, o REST Response Adapter corta as strings com mais de 245, com mais de 255 caracteres. Sabe como posso resolver isso?
Pois é, Fábio, eu não peguei essa situação assim. Eu sei que se não. Se corta com 255 caracteres, eu nunca experimentei nunca tive essa experiência aqui. Então eu não posso te responder assim como resolver isso aí, né? Assim de cara, assim, porque comigo nunca aconteceu. Anselmo, como fica a serialização de um grafo complexo? Tu diz então algo maior, algo com mais campos, Anselmo? Só me explica um pouco qual seria a tua ideia aí, se puder aí, para eu poder não tá falando besteira aí, tá te ajudando melhor. Bianca, poderia dar outro exemplo de Jason Marshall diferente dos outros? Pois é, Bianca, justamente por causa do tempo aqui, a gente não consegue estar trabalhando com o T. Jason Marshall da forma que eu queria que realmente é um pouco mais complexo mostrar o T. Jason Marshall, mas aquele overview ali que eu dei ali, com aqueles links ali, tem exemplos da própria DocWiki ali na Embarcadero ali, um exemplo de como, inclusive, usar a função anônima ali, então as funções anônimas ali para tratar a parte de um campo específico, né? Tipo uma NFE completa. Te entendi. Bom, eu aconselharia, Anselmo, se tu quer fazer uma NFE completa, usar com classe. Eu acho que seria melhor, a melhor forma, porque vai estar tudo mapeado para ti, daí tu só vai estar trabalhando com a parte da classe, entende? Eu acho que seria a melhor forma de usar essa conversão aí. Porque a classe vai fazer tudo para ti, né? Vai ter a classe principal, vai ter as listas, vai estar tudo mapeado, você vai estar trabalhando orientado ao objeto, né? Eu acho que eu iria por esse caminho. Madison Silva, qual a melhor opção para converter um JSON recebido para um dataset? Diz um JSON de dataset, tu diz, Madison, então um dataset para JSON, isso? Só me confirma isso. No caso, o contrário, só não entendi muito bem a pergunta. Enquanto isso, eu vou para o Davi Bobsin aqui. Quando uso o JSON Object, as informações dos campos do objeto contidos no JSON serão preenchidas e as demais terão um valor default. Tem como validar todos os campos do objeto foram especificados no JSON? Pois é, a parte do TJSON Object, por padrão, ele não vai, ele vai vir, por exemplo, zero, ou, por exemplo, em branco, né? Eu aconselho, assim, dependendo se é um JSON muito grande, talvez fosse melhor trabalhar com a classe, porque já é mais fácil de trabalhar. Eu aconselho isso. Mas sim, eles vão vir com valores padrões, né? Valores default, né? Se for a questão da validação, tu pode esquecer, tá trabalhando com classe e, inclusive, implementar na tua classe essa questão da validação, né? Validar todos os fields da classe, né? Eu acho que seria mais negócio. Eu, particularmente, utilizo muito mais classe, pessoal. Eu acho mais fácil, assim, de utilizar, porque te dá uma segurança melhor, sabe? Então, trabalhar orientado a objeto, a classe, tá todos os fields mapeados, eu acho muito mais fácil do que utilizar os modos mais simples ali, como o JSON Object, conforme o Davi mencionou, né? Mas, claro, vai fazer algo muito simples, não há necessidade de sempre criar uma classe, né? Pode estar, quero acessar poucos campos, alguma coisa assim do meu JSON, o JSON Object ali, o modo mais simples que eu comentei, vai funcionar tranquilamente. Beleza, o Madison voltou a explicar aqui. Recebe um JSON array por parâmetro e preciso converter ele para o dataset. Atualmente uso uma biblioteca, mas tenho tido problemas quando nesse array vem com valores double com casas decimais. Teria que dar uma olhada nessa tua questão, Madison. Eu acabei não colocando aqui na palestra aqui, mas tem o meu contato aqui do meu e-mail aqui, ó, gustavo.barreto@aquasoft.com.br. Quem sabe coloca um exemplo melhor de como tu está falando. Quem sabe eu posso te ajudar melhor nessa tua situação aqui. Gustavo, só fazendo uma intervenção aqui rapidinho nessa questão do Madison. Até o Thiago faz essa pergunta, era o que eu ia perguntar.
Você não usa o REST Dataset Adapter, ele é feito para isso. Ou seja, ele pega a resposta que é um JSON, né, o REST Response em JSON, e converte isso em dataset. Sim, conforme eu mostrei ali, né? Basicamente é isso. É a sua pergunta. E aí a gente precisa tentar entender se você está tendo dificuldade, que teoricamente não deveria ter, né? Se você apontou certinho, é até de maneira automática, entendeu? É bem tranquilo, cara. É exatamente isso que o adapter faz. Ele adapta de JSON em um dataset. E usando o REST Debugger, você vai simplesmente dar um component lá. Quando você coloca na aba do REST Debugger tabular, ele já vai trazer todos os componentes, inclusive o adapter e o dataset preenchidos. Isso. E outro detalhe que eu esqueci de mencionar ali, por padrão, o REST, o dataset adapter, ele por padrão ele gera ali um main table, mas se quiser usar client dataset, pode trocar também, não precisa ficar só no main table. Exato, ele traz essa conversão adaptando para um dataset. Aí você escolhe como vai salvar isso, né? Ou no main table, ou no client dataset, não faria grande diferença. Isso, exato. Doutor, acho que o brilhante é pouco, né? Eu vou falar que foi brilhante, vamos falar assim, brilhante é o sabão, né? Brilhante é o Porque sabão. você mandou bem demais. Para a primeira tá boa, né? Para a primeira palestra acho que tá suficiente, né? Tá legalzinho. Cara, bem legal, muito didático. Queria mais uma vez te agradecer por ter abraçado essa ideia, pelo seu comprometimento e, acima de tudo, pelo conteúdo entregue aqui. A gente vê aí pela qualidade das dúvidas, né? Não são dúvidas tão superficiais, é sinal que a parte que a gente propunha, você cumpriu completamente e muito bem. Então, acho que a gente segue o caminho que eu disse lá atrás, né? A trilha começa de um jeitinho ali bem inicial, a gente vai crescendo e vem trazendo aí, fundamentalmente, essa evolução. Hoje em dia não tem como, tá? A gente falar de desenvolvimento sem conhecer um pouquinho do JSON ali, minimamente, porque é a grande sacada de interoperabilidade hoje está sendo adotado o formato do JSON, né? Sim, com certeza. E como eu falei aqui é para dar um overview aqui, né? Não dá para abordar tudo que a gente queria, que a gente gostaria, né? Porque é muita coisa, né? Tem muitos detalhes, né? Mas eu espero aí ter ajudado pelo menos o pessoal aí mostrando algumas opções aí que não existe só um jeito de se trabalhar, né? Varia conforme a sua necessidade e o seu projeto, né? Show de bola. Gente, só então, antes do Gustavo fazer as considerações finais aqui e se despedir, o link aqui, ó, que está aqui fixado aqui no chat, preencham aí, avaliem a palestra do Gustavo, né? Isso está valendo para ele aí, está concorrendo a um carro, então é muito importante essa avaliação, viu, gente? Gustavão, suas considerações finais aí. Então, obrigado aí, pessoal. Obrigado quem participou aí. Então, conforme eu falei, se tiverem dúvidas ou algo mais assim, aqui está meu e-mail aqui, gustavo.barreto@aquasoft.com.br, se tiver mais alguma dúvida, algum comentário. Agradeço aí a participação de todos aí e agradeço aí pela oportunidade aí de estar fazendo parte aí da Embarcadero de 2021, da Conference de 2021 aí.